Capítulo 9. A Fúria de Ned Land. Qual foi a duração desse sono? Ignoro, mas deve ter sido longa, pois nos recuperamos completamente de nossa prostração. Fui o primeiro a despertar. Meus companheiros ainda não haviam se mexido, permanecendo estirados em seu canto qual massas inertes. Bastou eu me levantar daquele colchão consideravelmente duro para sentir o cérebro livre, a mente clara. Fiz então uma nova e minuciosa inspeção em nossa cela. Nada se alterara em suas disposições internas. A prisão continuava prisão, e os prisioneiros, prisioneiros. O comissário, porém, aproveitando-se de nosso sono, tirara a mesa. Logo, nada a curto prazo sugeria uma mudança na situação, e eu me indagava seriamente se estávamos destinados a viver indefinidamente naquela cela. A perspectiva pareceu-me ainda mais indigesta na medida em que, malgrado estar com o cérebro livre das obsessões da véspera, sentia o peito singularmente opresso. Eu tinha dificuldade em respirar. O ar pesado já não era suficiente para o funcionamento dos meus pulmões. Embora a cela fosse espaçosa, era evidente que havíamos consumido grande parte do oxigênio nela contido. Com efeito, em uma hora um homem consome o oxigênio contido em 100 litros de ar, e esse ar, contaminado por uma quantidade quase igual de gás carbônico, torna-se respirável. Urgia, portanto, renovar a atmosfera de nossa prisão e, por certo, também a atmosfera daquela embarcação submarina. Quanto a esse ponto, uma questão me intrigava. Como procedia o comandante daquela morada flutuante? Obtinha o ar por meios químicos, liberando pelo calor o oxigênio contido no clorato de potássio e diluindo o gás carbônico por meio do potássio cáustico. Nesse caso, certamente mantinha algum tipo de laço com os continentes que lhe permitia conseguir as substâncias necessárias a tal operação. Limitava-se a estocar o ar sob altas pressões em reservatórios, depois a distribuí-lo segundo as necessidades de sua tripulação? Talvez. Ou, procedimento mais cômodo, mais econômico e, por conseguinte, mais provável, contentava-se em ascender à superfície para respirar, como um cetáceo, e renovar sua provisão de atmosfera por 24 horas. Em todo caso, e independentemente de seu método, parecia-me sensato aplicá-lo sem demora. De fato, eu já me debatia, multiplicando minhas inspirações para extrair da cela o pouco de oxigênio que ela encerrava, quando, subitamente, senti o frescor de uma corrente de ar puro e impregnado de emanações salinas. Era efetivamente a brisa marinha, vivificante e carregada de iodo. Abri a boca o quanto pude, e meus pulmões saturaram-se de frescas moléculas. Ao mesmo tempo, senti um balanço, uma instabilidade de amplitude desprezível, mas claramente perceptível. A embarcação, o monstro de ferro, de certo acabava de voltar à tona para respirar à maneira das baleias. O método de ventilação do navio, por conseguinte, já era de meu pleno conhecimento. Após sorver avidamente aquele ar puro, procurei o duto, o aerífero, se preferirem, que permitia que o benfazejo eflúvio chegasse até nós, e não demorei a encontrá-lo. Acima da porta abria-se um respiradouro que deixava passar uma coluna de ar frio, renovando assim a atmosfera rarefeita da cela. Eu estava nesse ponto de minhas observações quando Ned e Conselho acordaram quase ao mesmo tempo, sob a influência daquele arejamento revigorante. Esfregaram os olhos, esticaram os braços e puseram-se de pé num instante. O patrão dormiu bem? Conselho me perguntou, com o interesse de sempre. Otimamente, meu bom rapaz, respondi. E você, mestre Ned Land? Feito pedra, professor. Mas, estou sonhando ou respiro um ar de maresia? Um marujo não iria equivocar-se, e contei ao canadense o que acontecerá enquanto ele dormia. Ah! E exclamou. Isso explica de uma vez por todas os mugidos que ouvíamos quando o pretenso narval achava-se à vista da Abraham Lincoln. Exatamente, mestre Land, era a respiração. De toda forma, professor Aronnax, não faço ideia das horas, a menos que seja a hora do jantar. Hora do jantar, meu caro arpoador? Diga, pelo menos, hora do almoço, pois certamente já não estamos mais no dia de ontem. O que demonstra, completou o Conselho, que dormimos 24 horas. É a minha opinião, respondi. Não o contradigo em absoluto, replicou Ned Land. Mas, jantar ou almoço, o mordomo será bem-vindo, trazendo um ou outro. Um e outro, disse Conselho. É justo, concordou o canadense, temos direito a 2 refeições, e, se depender de mim, atacarei ambas. Um pouquinho de paciência, pedi.
É evidente que esses desconhecidos não têm a intenção de nos deixar morrer à míngua, pois, nesse caso, o jantar de ontem não faria qualquer sentido. A menos que estejam nos engordando. Retorquiu Ned. Protesto. Exaltei-me. Não caímos nas mãos de canibais. Uma vez não é sempre, argumentou seriamente o canadense. Quem sabe essas pessoas não estão há longo tempo privadas de carne fresca. Se assim for, 3 indivíduos saudáveis e bem fornidos como o professor, seu criado e eu. Afaste essas ideias, mestre Land, roguei ao arpoador, e, por favor, não se baseie nesse pressuposto para vituperar contra nossos anfitriões, o que só agravaria a situação. Em todo caso, insistiu o arpoador, estou com uma fome dos diabos, e, jantar ou almoço, a comida não chega. Mestre Land, terminei por sugerir, temos de nos adaptar ao regulamento de bordo, e suponho que nosso estômago esteja adiantado com relação ao relógio do mestre Cuca. Pois bem, vamos acertá-lo. Propôs tranquilamente Conselho. Eu não esperava outro comentário de sua parte, amigo Conselho, disse então Ned Land. Você usa pouco sua bile e seus nervos. Sempre calmo. Seria capaz de agradecer a Deus pela refeição antes de ser servido e de morrer de fome sem reclamar. E de que adiantaria reclamar? Perguntou o Conselho. Ora, protestar sempre vale a pena. E se esses piratas, digo piratas por educação e para não contrariar o ilustre professor, que me proíbe xingá-los de canibais, e se esses piratas pensam que vão me manter nessa gaiola irrespirável ignorando os palavrões com que tempero meus furores, estão muito enganados. Vejamos, professor Aronnax, fale com franqueza. Acha que mofaremos por muito tempo nessa lata de ferro? Para falar a verdade, sei tanto quanto você, amigo Land. Mas, afinal, o que supõe? Suponho que o acaso nos fez sabedores de um importante segredo. Ora, se a tripulação dessa embarcação submarina tiver interesse em guardá-lo, e esse interesse verificar-se mais premente do que a vida de 3 homens, julgo nossas existências bastante comprometidas. Se isto não se verificar, na primeira oportunidade o monstro que nos engoliu nos devolverá ao mundo habitado por nossos semelhantes. A menos que nos aliste em sua tripulação, disse Conselho, e assim nos conserve. Até que alguma fragata, acrescentou Ned Land, mais ágil e veloz que Abraham Lincoln, tome de assalto este covil de patifes e mande sua tripulação, e nós junto com ela, dar o último suspiro na ponta de sua grande verga. Bem pensado, mestre Land, admiti. Porém, como ainda não fizeram, ao que eu saiba, proposta nesse sentido, inútil discutir a atitude a ser tomada, caso a oportunidade se apresente. Repito, esperemos, estudemos as circunstâncias e não façamos nada, uma vez que nada há a fazer. Ao contrário, professor. Rebateu o arpoador, que não queria dar o braço a torcer, temos de fazer alguma coisa. E fazer o quê, mestre Land? Fugir. Fugir de uma prisão terrestre já é difícil, de uma prisão submarina parece-me absolutamente impraticável. E então, amigo Ned, insistiu o Conselho, o que responde ao argumento do patrão? Custa-me crer que um canadense tenha esgotado suas réplicas. O arpoador, visivelmente embaraçado, calava-se. Uma fuga, nas condições em que o acaso nos lançara, era absolutamente impossível. Mas um canadense é meio francês, e mestre Land deixou isso claro em sua resposta. Quer dizer, professor Aronnax, ele insistiu, após matutar por alguns instantes, que não faz ideia do que devem fazer as pessoas impedidas de fugir da prisão? Não, meu amigo. É muito simples, dar um jeito de continuarem dentro dela. Por Deus! E exclamou o Conselho. É melhor estar em seu interior do que em cima ou embaixo. Mas depois de enxotar carcereiros, chaveiros e guardas, acrescentou Ned Land. O que, Ned? Pensaria seriamente em apropriar-se desta embarcação? Muito seriamente, respondeu o canadense. Impossível. E por quê, professor? Pode surgir uma oportunidade favorável, e não vejo o que poderia nos impedir de aproveitá-la. Se não passar de 2 dezenas os homens a bordo desta máquina, suponho que não farão recuar 2 franceses e um canadense. Era preferível admitir a sugestão do arpoador a discuti-la. Assim, contentei-me em responder. Aguardemos as circunstâncias, mestre Land, e veremos. Mas, até lá, por favor, contenha a sua impaciência.
Temos de agir com astúcia, e não é exaltando-se que engendrará oportunidades favoráveis. Prometa-me então aceitar a situação sem exceder-se. Tem minha palavra, professor, aqueceu Ned Land, num tom pouco tranquilizador. Nenhum termo violento sairá de minha boca, nenhum gesto brutal me trairá, a despeito de o serviço de mesa não cumprir-se com toda a regularidade desejável. Tenho sua palavra, Ned, respondi ao canadense. A conversa interrompeu-se e cada um ficou a refletir em seu canto. De minha parte, confesso que, apesar do otimismo do arpoador, não alimentava ilusões e não acreditava naquelas oportunidades favoráveis de que Ned Land falará. Para ser manobrada com aquela precisão, a embarcação submarina requeria uma tripulação numerosa, e, consequentemente, em caso de luta, enfrentaríamos um forte oponente. Para isso, vale lembrar, era essencial estar em liberdade, e não estávamos. Não me ocorria sequer uma ideia para fugir daquela cela metálica tão hermeticamente fechada. Além disso, o que parecia no mínimo provável, se o comandante daquele barco tinha um segredo a guardar, não nos permitiria agir livremente a bordo. Mas iria livrar-se de nós mediante violência ou nos abandonar um dia em algum canto de terra? E isso era ignorado. Todas essas hipóteses pareciam-me extremamente plausíveis, e só mesmo um arpoador para sonhar com a liberdade. A propósito, percebi que as ideias de Ned Land azedavam-se com as reflexões que se apoderavam de seu cérebro. Aos poucos eu ouvia palavrões rugirem no fundo de sua garganta e via seus gestos voltarem a ficar ameaçadores. Ele se levantava, rodopiava como uma fera na jaula, dava chutes e socos nas paredes. Enquanto isso, o tempo passava, a fome torturava cruelmente, e nada prenunciava a chegada do comissário. Isso era esquecer além da conta nossa posição de náufragos, se é que realmente alimentavam boas intenções a nosso respeito. Atormentado pelos dilaceramentos de seu exigente estômago, Ned Land irritava-se cada vez mais. A despeito de ter obtido sua palavra, eu temia uma explosão quando ele se visse em presença de um dos homens de bordo. Durante 2 horas ainda, Ned Land deu vazão à sua raiva. O canadense chamava, gritava, mas em vão. As divisórias de aço eram surdas. Eu não ouvia qualquer ruído dentro da embarcação, que parecia morta. Ela não se mexia, pois sem dúvida eu teria sentido as trepidações de seu casco sob o impulso da hélice. Decerto submersa no abismo das águas, não pertencia mais à terra. O silêncio era melancólico e assustador. Eu não ousava estimar a duração de nosso abandono, de nosso isolamento no fundo daquela cela. As esperanças que eu concebera após nossa entrevista com o comandante de bordo morriam de pouco em pouco. A meiguice do olhar daquele homem, a expressão generosa de sua fisionomia, a nobreza de seu porte, tudo se apagava de minha lembrança. Eu voltava a ver aquele enigmático personagem tal como devia ser, necessariamente impiedoso e cruel. Sentia-o fora da humanidade, inacessível a qualquer sentimento de compaixão, implacável inimigo de seus semelhantes, contra os quais decerto alimentavam um ódio imperecível. Mas aquele homem nos deixaria então morrer de inanição, confinados naquela prisão exígua, entregues às horríveis tentações às quais impele a fome bestial? A força de tão terrível suposição, reforçada pela imaginação, mergulhou-me num pavor inaudito. Conselho permanecia calmo. Ned Land resmungava. Nesse momento, ouvimos um barulho do lado de fora. Passos ressoaram no assoalho metálico. As fechaduras giraram, a porta se abriu, o comissário reapareceu. Antes que eu esboçasse um gesto para impedi-lo, o canadense atirou-se sobre o infeliz, derrubou-o e deu-lhe uma gravata. O comissário sufocava sob a força de sua mão. Conselho já procurava desvencilhar das mãos do arpoador sua vítima quase esganada, e eu ia juntar meus esforços aos seus, quando, subitamente, fui pregado no lugar por estas palavras, pronunciadas em francês. Acalme-se, mestre Land, e o senhor, professor, faça o favor de me escutar.